Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Gravando aqui o nosso quarto vídeo hoje sobre a seção 5 da atribuição de turmas, aulas e funções no sistema SIS-ADP. Essa parte aqui é a parte que o diretor da escola tem que prestar muita atenção, porque ele vai lançar agora o quantitativo, depois da distribuição, no quadro de horário, pessoal, no SIS-ADP, para a secretaria ter acesso a essas informações e disponibilizar aquelas vagas, né, que realmente aparecem para o sistema de online, né, de encaminhamento online e também para designações. É muito importante entender que o papel do gestor agora em novembro é fundamental na organização do seu horário na escola, na instituição de ensino. Então nós já tivemos algumas etapas que passamos aí, né? Por exemplo, a definição do quadro da escola para 2024, ou seja, nós temos aí para o ano subsequente as turmas que foram autorizadas. Inclusive teve muita reclamação, na época chegou até a Assembleia Legislativa, denúncias, né, de fechamento de turmas. O subsecretário de Articulação Educacional foi acionado na LMG e participou lá de algumas explicações junto à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Na época, com a criação de turmas, houve também assim denúncias de fechamento de escolas, né? O processo de municipalização também andando aí pela rede estadual de ensino e criando aí, com certeza, muita celeuma, porque a escola, parece que o sentimento é de que o Estado de Minas Gerais quer assumir prioritariamente, como prevê a Constituição, mas não absolutamente, né, os outros anos de ensino, mas prioritariamente o ensino médio. Então, deixando de lado os anos iniciais do ensino fundamental, abrindo mão, por exemplo, dos anos finais do ensino fundamental, mas não é tese aqui desse vídeo nesse momento, porque a gente está trabalhando aqui com o quadro de pessoal da unidade de ensino. Então é importante deixar essa observação, porque lá atrás foi aprovado, né, foram aprovados os planos da escola, de funcionamento da escola para 2024. Então, a Secretaria de Educação, ela deu um prazo para que as escolas organizassem as turmas para o ano subsequente. E aí nós tivemos escolas que tiveram as suas terminalidades, né? Por exemplo, ensino fundamental, anos finais, fechando ali quinto ano, algumas escolas fechadas, portanto, né? E denúncias que apareciam em loco, né? Chegavam até a Assembleia Legislativa, como eu mesmo coloquei. E aí é importante que esse plano de atendimento para 2024 já está autorizado, já está no SIS-ADP, e agora é o momento, em novembro, do diretor de escola, junto com a sua secretária, inserir essas informações para que haja uma comunicação, né, no órgão central, para que haja uma comunicação no sistema. Então, veja bem, a direção de ensino, ela cuida do registro e também da atualização do quadro de horário, de toda a atribuição dos módulos, aulas aos professores, em conformidade com a legislação vigente, que está dizendo aqui o artigo 28, parágrafo 1º, né? Então, é importante ler o 27, porque ele está falando o seguinte: o quadro de escola é uma ferramenta do sistema SIS-ADP que identifica e apura todo o quadro de pessoal. Está vendo como que eles têm acesso às informações? Então, hoje, por exemplo, não existe mais esse negócio de, eu não sei o que tem na escola, se tem vaga, se não tem. Eles sabem, às vezes, com a informação, eles sabem se existe vaga ou não naquela instituição de ensino. Eles sabem exatamente quais as turmas que estão sendo atendidas naquela escola. Eles sabem do plano de atendimento que foi autorizado para 2024. Então, o que cabe à unidade de ensino, ao analista educacional, inspetor de escola e à superintendência regional de ensino, acompanhar e fazer esses ajustes de informações em conformidade com a legislação vigente. Aí eu não vou apresentar isso aqui porque, como é atribuição do gestor escolar, é importante a gente poder estar comentando aqui só de uma maneira geral para que você possa entender. Mas aí fala sobre os dados curriculares, as demais telas, registro quantitativo. Isso aqui é questões mais, vamos dizer assim, direcionadas ao diretor e ao secretário de escola. Mas o artigo 28 vai dizer o seguinte: o quadro de horário é um módulo do SIS-ADP. E esse módulo é para registro da atribuição da composição do agrupamento de aulas por endereço de exercício de cada professor, conforme seu regime básico, por turma, turno e horários selecionados em que cumprirá sua jornada de trabalho. Por isso que é importante agora os professores ficarem atentos e terem calma, porque o diretor de escola já tem que estar com um horário
definido para 2024, porque ele vai começar a inserir. Por exemplo, a Secretaria de Estado de Educação, através da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B, encaminhou para todas as mais de 200 escolas da sua circunscrição um documento dizendo que tem os prazos aí, do dia 19, na verdade nem 19, né? Começou aí do dia 17 até o dia 27, para que os gestores escolares, para que os secretários possam organizar esses quadros no CISADP. Esse quadro de horário tem que estar pronto já. Então, se o diretor não fez o horário para 2024, ele já tem que fazer. E ali disponibilizar todas as informações, porque ali nós teremos a função vaga, que vai para designação. Nós vamos ter ali as informações referentes, por exemplo, aos servidores, as vagas reservadas para concurso. Então é importante essa funcionalidade, mas claro que a gente também faz umas críticas aqui. Por exemplo, já que o canal de educação tem que observar essas coisas, vamos fazer crítica então. Um absurdo essa resolução do quadro de pessoal ter sido publicada somente agora, no dia 10 de novembro. E 7 dias depois, né, os diretores escolares têm a informação de que já tem que cuidar do seu quadro de horário. Como a gente já sabe que em novembro começam essas coisas, da secretaria, os prazos são enxutos, são curtos, e eu nunca entendi por que os prazos são tão enxutos assim. Eu nunca entendi por que tem que ser feito tudo na correria. Né? Ah, mas são prazos que eles estabelecem, mas são prazos curtos para uma escola, por exemplo, que trabalha só com anos iniciais, é tranquilo. Anos iniciais e finais, tranquilo. Ainda assim tem muito problema, né? Ainda assim tem muito problema que não consegue resolver. Mas imagina aquela escola do ensino fundamental, que tem ensino médio, tem EJA, tem o novo ensino médio, né? Itinerários formativos, turma para cá, turma para lá, educação profissional. Você imagina como é que você organiza para 2024 e agora você tem um prazo curtinho para definir essas questões na escola, ampliação. Porque a resolução, essa que eu estou tratando aqui com vocês, a 4925, ela foi publicada 10 dias atrás. E ela já está falando que nós já temos que correr e organizar o quadro da escola para deixar disponíveis essas informações. Tem a questão do servidor excedente, como é que faz com essas questões. Nós trabalhamos isso aqui. Então, veja bem, olha o prazo agora curto, 17 de novembro até dia 27, não podendo ser prorrogados, tá, pessoal? Porque esse é um governo que todo documento que emite é ordem, cumpra-se, não pode questionar e tem que cumprir mesmo dentro do prazo. E como a gente trabalha numa situação assim, um tanto quanto policialesca, por que eu estou falando isso? É porque você tem aí praticamente a corda no pescoço. Nós tivemos há um tempo atrás gestores escolares que foram exonerados do cargo, né, por causa de DED, Diário Escolar Digital. Então nós estamos numa situação de medo mesmo. Ou você faz, ou consequências virão. E é engraçado que sempre emitindo aquele documento, que é aquele termo de compromisso, termo de responsabilidade assinado pelo gestor, quando acontece algo errado. Ou quando está próximo a acontecer algo errado. Então, veja bem, não há incentivo, mas o diretor tem que trabalhar com incentivos. Não há colaboração, mas o diretor tem que fazer ou ter um cuidado com o servidor na instituição de cima, mas não há cuidado em relação ao que vem de cima. Vem de lá, vem para cá e a gente toma uma pancada. Essa que é a grande verdade. É preciso entender o lado do gestor escolar também. E às vezes se colocar no lugar do outro é muito importante, porque há gestores e gestores. Se existem gestores aí que são, enfim, vocês entendem o que eu estou falando. Autoritários, né? Nada democráticos, ainda que o princípio seja o princípio da gestão democrática que deve mover a instituição de ensino, é preciso também fazer o jogo de se colocar no lugar do outro. Mas o gestor também precisa de se colocar no lugar do professor também e fazer de tudo para ajudar. Nós temos que ter esse sentimento de colaboração. Tá, pessoal? Porque quem toma pancada é todo mundo. E vou dizer mais. As superintendências regionais de ensino estão sofrendo o mesmo problema, tá? Então, às vezes, eu também me coloco no lugar de quem está lá na SRE, porque eu sei que a pancada está vindo. Forte. Tá, pessoal? E muitas das vezes eles também não têm acesso à informação. Por isso que é muito comum ligar para a Superintendência Regional de Ensino e perguntar e ninguém sabe nada.
Tá certo, pessoal? Algumas situações não sabem. E aí tem que perguntar, mas qual é o problema de não saber? O problema é exatamente porque não sabe. Não há comunicação da Superintendência Regional de Ensino com a cidade extrativa e vice-versa. Não há comunicação. Então a gente está desse jeito. É isso que acontece quando não há comunicação. Quando não há comunicação do ponto de vista da legislação, existe a interpretação. E aí quando existe a interpretação, cada um faz de um jeito. Aí você tem uma superintendência que trabalha assim, uma superintendência que trabalha de outra maneira. E se eu estiver falando alguma coisa aqui que não é verdade, coloca nos comentários aí. Aliás, os comentários no canal da Educação são todos abertos. Existe moderação? Existe, lógico que existe moderação, sem dúvida. É preciso ter moderação sempre nos comentários. Mas os canais aí, o canal da Educação está com comentários abertos para que você possa escrever. E eu quero dizer uma coisa para você, se estou falando alguma coisa aqui que não é verdade, que não tem problema de comunicação? Tem problema de comunicação? Claro que tem. É da escola para a superintendência, da superintendência para a escola, é da cidade administrativa para a superintendência. Eu falo que um dos grandes males desse governo é comunicação. Vem de cima para baixo, não questione, faça, cumpra-se. É bem assim o espírito privatista mesmo, né, do governo que vem de um setor empresarial. Mas aí nós temos uma diferença, não há para comparar, porque existem metas e se batidas premiações. Não estou falando de escola prêmio transformação não, tá, pessoal? Não estou falando não. Eu estou falando de reconhecimento. Tem muita instituição de ensino aí que não ganha prêmio transformação, mas é uma baita de uma instituição de ensino. Muitos gestores qualificados, professores espetaculares, supervisores, ATBs, desenvolvendo grandes atividades, grandes serviços da instituição de ensino, auxiliares de serviço de educação básica, inspetores escolares, técnicos da educação, assistentes, né? Analistas da educação básica, que estão prestando hoje um grande serviço à instituição de ensino. Nós temos que pagar pelos pecadores? Essa que é a grande questão. Então, é preciso criar realmente mecanismos para que melhore esse grande problema de comunicação. E aí eu estou falando de comunicação porque, olha para você ver, nós estamos em novembro, já passamos aí alguns anos no governos, né? De governos anteriores também. E é um problema que não se cura, não se resolve. Eu falei agora de uma resolução que foi publicada agora no dia 10, essa resolução 4925, que eu estou trabalhando com vocês aqui nesse momento, e aí nós temos aquela situação, né? Dramática de poucos dias depois, tem que fazer o quadro de horário. Já deu tempo de distribuir, já deu tempo de organizar a escola por dentro, né? Agora a gente tem que colocar no quadro de horário e vamos lá, E lembrando que já temos gestores escolares que foram advertidos aí. Advertidos. Em função de não terem feito algumas observações. Inobservância aí de alguns cronogramas, né? Ou fez no prazo, mas infelizmente não percebeu algumas coisas, porque a capacitação também é um problema falho aí na Secretaria de Educação. É preciso dizer, tá, pessoal? A gente elogia, a gente critica também. Mas esse ponto, é importante fazer a leitura do parágrafo 2º, que vai dizer o seguinte: o quadro de horário permitirá às unidades de ensino e também à Superintendência Regional de Ensino, porque senão como é que ela vai saber? Ela tem que visualizar e utilizar as aulas disponíveis para quê, pessoal? Para algo fundamental, que é a movimentação de pessoal. A atribuição de extensão de carga horária dos professores efetivos. As convocações necessárias ao funcionamento adequado das unidades de ensino. Então você sabe, eu estou reclamando aqui é do tempo, gente, é da comunicação. Não são críticas pesadas, não. Eu estou falando de tempo, de comunicação, é só isso. Tá certo? O calendário agora. O calendário para 2024 já foi publicado agora também, recentemente, no Minas Gerais. Então eu não estou falando disso. Eu quero dizer para você o seguinte: existe um respeito muito grande no canal de educação com todas as lideranças da Secretaria de Estado de Educação, mas são observações que nós fazemos. Se eu estiver errado, eu peço desculpas, mas tá aí, ó. Existem 3 pontos importantes aqui na observância desse chamado aqui, dessa seção 5, da atribuição de turmas, aulas e funções do CESADP. Para mim, a mais importante delas explica tudo o que está acontecendo, é isso aqui, ó.
Por que o quadro de horário ele tem que ser feito no prazo? Por que eu estou falando que deveria dar um prazo maior, tá, pessoal? Presta atenção nisso que eu estou falando. Mas por que ele tem que ser cumprido? Para ele, para as escolas de superintendência de ensino. Não tem como a superintendente regional de ensino saber que você deu extensão para o professor. Como é que ela vai disponibilizar ali o que sobra, vamos dizer assim, com todo respeito, né, pessoal? Ou aquilo que não foi preenchido? Porque a prioridade é o atendimento ao aluno, para o bom funcionamento da instituição de ensino. E aí você tem o quê? Você tem que disponibilizar para movimentação de pessoal. Mas ao mesmo tempo eu não entendo, e aí eu gostaria que alguém me explicasse, por que situações como essa andam acontecendo ainda? Ou seja, se isso é criado para disponibilizar para a movimentação de pessoal, por que servidor convocado online tem que chegar na escola e ser dispensado imediatamente? Para a segunda rodada, porque chega lá tem movimentação de pessoal. Alguém pode me explicar por que isso não bate? Se o parágrafo 2º está falando que é para isso tudo, movimentação de pessoal, atribuição de extensão de carga horária ao servidor efetivo, convocação necessária, funcionamento adequado das unidades de ensino, por que o servidor que é convocado online na instituição de ensino, ele chega lá na instituição de ensino e ele às vezes fala assim, não pode mais que essa vaga não existe. Tem alguma coisa que não está batendo aí, que não está legal. Porque o sistema online não deveria encaminhar um servidor para a escola se tem um servidor que foi movimentado para lá. Ah, mas eu não fiquei sabendo, não. Mas como é que você não ficou sabendo se existe um cronograma que foi atendido, quadro de horário? Então algumas movimentações têm que ser feitas bem antes. Bem antes. Agora o que não pode é dispensar um servidor, claro, sem prejuízo a ele, porque não é culpa dele, vai para a segunda rodada, mas não pode encaminhar. Você está queimando uma vaga, sistema. Ah, mas o sistema é falho. O sistema é falho, assim como os humanos são falhos. Mas vamos corrigir isso? Vamos tentar resolver esse problema para diminuir? Ou para zerar esse tipo de problema? Para o servidor convocado online que fez a inscrição, que está ansioso, chegar na escola e falar, sim, a vaga existe. Isso quando não chega em turno diferente. E isso quando não chega lá e a vaga está fracionada. Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? Coloca nos comentários, nós estamos aqui para debater. Hoje é dia 19/11, domingo, né? E eu estou aqui gravando o vídeo, comentando com vocês. Olha, caberá ao diretor da unidade de ensino a inserção e a manutenção das informações corretas nos sistemas em tempo hábil e em conformidade com o disposto dessa resolução. E se você não fizer, será responsabilizado. Os inspetores ficam loucos, viu? Porque isso aí também, eu vou te falar, o grupo de inspetores também fica louco. Porque eles são cobrados. Ó, inspetor, lá na sua escola, lá, que você está coordenando, lá, que você está ajudando, que você está auxiliando, coordenando não, auxiliando, lá tem um problema lá, porque, ó, tá com problema lá. O prazo tá acabando, fez quadro de horário. Isso é normal, não tem problema nenhum, mas o inspetor fica louco. Eles são super sobrecarregados. Todas as informações, elas devem ser validadas pelo analista da educação. Analista educacional, desculpe, inspetor de escola. E pela diretoria de pessoal da Superintendência Nacional de Ensino, que recebe de cima para baixo, nem me questionar. E claro, pessoal, aqui tá ó, o bolo da cereja aqui. A cereja do bolo aqui, meu povo. Tá aqui, ó. Aqui, é lógico, né? Afinal de contas, se você não cumprir, não observar os termos aqui, o que acontece com o senhor? A não observância do disposto neste artigo poderá. Olha aí o poder discricionário de um superintendente regional de ensino, que é cobrado também por quem está lá, viu? Quem está lá. Não sei como é que funciona essa cadeia, mas o superintendente também na SRF fica louco também, que é cobrado. Tá, pessoal? Eu não sei o que está acontecendo, é uma coisa de poder mesmo, não sei. Sabe, é uma coisa de funcionamento mesmo. Mas nós já tivemos tempos mais suaves, com menos pressões. Naquele tempo os resultados não eram tão bons assim. Então prove para mim que os resultados hoje são tão bons ou melhores do que os tempos passados. Prove para mim. Provem para mim. Aí eu fico calado. A não observância do disposto deste artigo poderá ocasionar a aplicação das medidas administrativas cabíveis. E aí eu não falo mais nada. Vamos seguir com o vídeo aqui.
Vamos falar agora, pessoal, do capítulo 3, da direção e da vice-direção de unidade de ensino. O artigo 30 está dizendo o seguinte, olha, a carga horária de trabalho do diretor é 40 horas semanais. Isso aqui não há o que discutir, pessoal, porque é isso mesmo, tá? É regime de dedicação exclusiva. E só 2 ocupantes, tá, pessoal, podem assumir essa situação. O professor, o quadro magistério, professor ou especialista em educação. Ocupante de cargo efetivo ou de função pública decorrente de estabilidade nos termos do artigo 19 da DCT. Ou, né, o convocado também pode, tá, pessoal? Convocado do quadro de magistério. Vedado ao seu ocupante exercer outro cargo na administração pública direta ou indireta em qualquer ente da federação. Então, isso aqui é exclusivo ao diretor de escola. Se é dedicação exclusiva, ele não pode, obviamente, ocupar ou exercer outro cargo na administração pública direta ou indireta. E ele pode ser tanto professor da educação básica ou especialista efetivo ou convocado do quadro magistério. Claro que existem algumas questões, tem que fazer a certificação. Aliás, eu não sei porque que fazer certificação a vida toda tem que fazer isso. Tem diretor que já tem 15, 20 anos na direção, tem que estar sempre fazendo certificação. É brincadeira um negócio desse, mas isso é algo que tem que ser pensado. Mas eu vou fazer um vídeo só comentando isso, tá? O artigo 31 está dizendo o seguinte, a função de vice-diretor, vice-diretor é o seguinte, gente, ele pode ter outro cargo, não há problema nenhum, tá? Ele pode ser o cargo de professor numa escola e trabalhar na outra como vice-diretor, não há problema nenhum. Tá? Isso é tranquilo. Então a função de diretor é 30 horas semanais. Igual a SB, igual a TB, né? Que é 30 horas semanais. O analista da educação básica, 30 horas também, está nessa resolução. E é exercida por professor ou especialista, nesse ponto igual a diretor. Ocupante de cargo efetivo ou de função pública. É uma diferença, tá? Porque você não pode ter vice-diretor convocado, contratado. Mas você pode ter diretor convocado, contratado. Convocado, né? Porque contrato é outra coisa, é a SB, a TB e analista da educação básica. Como a gente está falando aqui de convocação, originalmente o termo é esse mesmo, convocação, e não designação, mas convocação. Volta ao seu termo original que está lá na legislação lá atrás. Então, o vice-diretor somente do cargo efetivo ou de função pública. O vice-diretor, ele cumprirá sua carga horária em todos os dias da semana, nos turnos e horários definidos pela gestão escolar. Quem é que define o dia, o turno em que o gestor vai trabalhar o vice-diretor? O diretor da escola. Sem fracionamento da carga horária, tá, pessoal? Não pode fracionar a carga horária de trabalho diário. Presta atenção nisso aí. Visando atender o regular funcionamento da unidade de ensino. Então não pode fracionar. Então, o vice-diretor ele atua no turno e no horário definido pela direção de escola. Sem fracionamento da carga horária de trabalho diário. Visando atender o regular funcionamento da unidade de ensino. As unidades de ensino que contarem com 3 turnos de funcionamento e 3 vice-diretores ou mais, a atuação desses deverá ser de no mínimo 1 por turno. Aí é tranquilo. Claro, tem 3 turnos, 3 vice, 1 por turno. Quando no exercício da função de vice-diretor, o especialista sujeito a carga horária de 40 horas semanais, ele deverá cumprir 30 horas semanais nessa função de vice-diretor, tá, pessoal? Se for especialista e tiver sujeito a carga horária de 40 horas semanais, aliás, queria que tivesse algum exemplo aí. Coloca nos comentários se tem especialista que trabalha 40 horas semanais aí, por favor. Porque eu quero saber se isso existe ou isso aqui é só bonitinho, não tá no papel bonitinho aqui, mas funciona. Tem algum especialista que trabalha 40 horas semanais, pessoal? Eu estou falando aqui no parágrafo 3º do artigo 31 da resolução 49/25, os especialistas que atuam 40 horas semanais, tá? No cargo de especialista. Eu quero saber se existe essa função mesmo, ou aliás, se existe essa carga horária de 40 horas. Eu sei que existe, eu quero saber se existem de fato servidores atuando nessa carga horária. Tá? Porque a carga horária do especialista no regular é 24 horas semanais. Eles trabalham 4 horas e 48 minutos por dia.
Agora está falando que se ele exerce 40 horas semanais e atua como vice, 30 horas dedicadas à função de vice-diretor, complementando a jornada de trabalho no desempenho da especialidade do seu cargo, sem problema nenhum. No artigo 32, nos afastamentos do diretor da unidade de ensino por até 30 dias, presta atenção nisso, responderá pela direção um vice-diretor e, na falta do vice, o especialista. E aí eu paro o vídeo aqui porque merece um destaque. Acompanhe comigo. Lamentavelmente, o especialista mais uma vez na mais-valia aqui. Mais uma vez a mais-valia, ou seja, a exploração do trabalho do especialista. Por quê? Veja bem, se não bastasse todos os comentários que eu fiz no vídeo 1, onde falava lá da carga horária do especialista, que ele tem que cuidar da atribuição dessas horas extra classe, né? Ou seja, do módulo 2, organizado aí pelo professor, porque o professor tem que cumprir o módulo 2. Não existe folga na rede estadual de ensino. Parem de usar essa expressão folga. Não existe folga. É um absurdo um professor ainda utilizar essa terminologia, ainda trabalhar com essa, ainda às vezes pergunta, que dia vai ser minha folga? Parem de falar isso. A Lei Federal 11.738 de 2008, em nenhum momento ela fala folga. Ela fala 1/3 fora da regência. Então nós temos que parar com essa mania também de achar que tem folga. Não existe folga. Folga é quem fica folgado. Folga é quem não trabalha. O professor, o especialista, o diretor, todos os trabalhadores, eles não têm folga. Mesmo quando você não está na escola, meu amigo, você está trabalhando. Presta atenção nisso. Nós tivemos até pouco tempo lá o deputado na Assembleia Legislativa, o Cleiton, deputado Cleiton, que é lá de Varginha. O Cleiton está falando o seguinte, o deputado Cleiton está falando que na época da pandemia os professores trabalhavam de segunda a segunda, gente. O povo mandava mensagem no WhatsApp. Os professores ficavam sendo filmados pelos pais. Não tinha horário para atender aluno. Que folga é essa? Me expliquem aí, por favor. Então, por favor, parem de falar folga. Não existe folga. Quando você fala folga, você está jogando, você está dando um tiro no pé. Você está trabalhando a coisa errada. Você está desvalorizando o seu trabalho. Vamos parar com esse negócio de folga. Não tem folga. Mas o que eu estou querendo dizer aqui no tocante ao artigo 32 é que o especialista em educação, se não ainda, para você ver, somado toda essa questão de cuidar de módulo 2, trabalhando 4 horas e 48 minutos, recebendo muito menos do que o professor, não podendo trabalhar como ATB, não podendo trabalhar como secretário de escola, não podendo ter uma jornada maior, com uma valorização maior nos seus vencimentos. Porque o salário é menor do que o do professor, porque o professor pode pegar extensão de aulas, AEJ, adicional por extensão de jornada. O especialista não tem nada disso. Ele trabalha 24 horas semanais, ele fica ali na escola, 4 horas e 48, e ainda tem que cuidar da atividade dessa classe do professor, porque não existe folga. O professor está cumprindo o modo, e o especialista tem que cuidar disso. Não bastasse isso, ele ainda tem que cumprir o artigo 32, ou seja, o diretor não está na escola, o vice-diretor responde. O diretor e o vice-diretor não estão na escola, quem responde é o especialista da escola. Então aprendam com isso. Vamos respeitar a figura do especialista. Vamos respeitar a figura do especialista. Tá certo, pessoal? É preciso dizer, na ausência do diretor, quem responde é o vice. Na ausência do vice, quem responde é o especialista. E aí a secretaria escreve assim: sem alteração da carga horária. Joia, não há problema nenhum em relação à alteração da carga horária, que já está lá definida. Entretanto, sem remuneração adicional. Reprovado. Não concordo com essa tese aqui. Respeito o artigo 32 dessa legislação, mas é algo que precisa ser mudado na lei. Sem diretor, sem vice, o especialista responde, deveria ter uma remuneração adicional. E desculpe quem não concorda aí. No parágrafo 1º,
No afastamento superior a 30 dias ou na vacância do cargo, responderá pela direção o vice-diretor e, na falta desse, um especialista sem alteração da carga horária do cargo e sem remuneração adicional. E, para piorar, até o provimento do cargo. Então, especialista, você vai ficar sem um diretor, sem um vice, vai responder pela escola, não altera a carga horária, mas também não recebe pelo que você vai demandar lá. Presta atenção nisso, que isso é muito sério. Deverá constar no livro de posse, exercício, é tranquilo, atividade aí do ATB, do diretor de escola, do secretário, registro de nota realizado pelo analista educacional, contendo o nome do servidor e o período em que respondeu pela direção no caput deste artigo. Importante fazer isso, porque lá na frente o servidor vai aposentar, olha os problemas que dão aí. Então, registra no livro de posse, exercício, quem respondeu pela unidade de ensino naquele período. Porque lá na frente todo mundo esquece. A SRE deverá ser imediatamente informada do afastamento ocorrido e do nome do responsável pela gestão da unidade de ensino. Artigo 33. Será destituído do cargo da função, né, diretor, o vice-diretor, função, e o secretário de escola que, atenção, diretor, vice-diretor, secretário, você será destituído do cargo se você afastar do exercício por período superior a 60 dias no ano, consecutivos ou não. Exceto aí, claro, né, para usufruto de férias prêmio, porque eles normalmente concedem um mês, o diretor pode tirar um mês de férias prêmio. Tá, pessoal? Tá aqui, ó. Aliás, tá aqui, ó. Tô fazendo a leitura errada aqui, mas tá aqui, ó. Férias prêmio no período de um mês. Não pode contar férias regulamentares, é direito. 30 dias corridos, que é diferente do pessoal administrativo, porque é dia letivo. Administrativo, 25 dias letivos. Aliás, 25 dias úteis, tá, pessoal? E diretor, 30 dias corridos. É assim que funciona, tá? Não é letivo, não. São 25 dias úteis para o pessoal administrativo e, no caso do diretor, 30 dias corridos. Que faz parte do quadro de magistério, aqueles recessos, enfim. Agora, se for férias prêmio por limite de um mês, também não conta nesses 60 aí, no caso aí de ser destituído do cargo ou função. Recessos escolares, não conta. Licença para tratamento de saúde, não conta. O diretor sofre um acidente de trabalho na escola lá, né, e fica 90 dias afastado, vai perder o cargo de diretor? Ó, pelo amor de Deus, né, gente? Me ajuda aí, né? Paternidade, participação em cursos e outras atividades convocadas e autorizadas pela secretaria. Isso que está claríssimo, vamos passar o vídeo aqui. Agora, ele perde se candidatar-se a mandato eletivo, nos termos da legislação eleitoral específica. Ou candidatar a deputado, a vereador, entrega o cargo, meu amigo. Não será autorizado o retorno automático, aí você tem que avisar a Secretaria de Educação, a Metropolitana, manda lá, Superintendente Regional de Ensino, né? Avisa lá, no caso do diretor, do vice, do secretário, após o término do afastamento previsto no inciso 2. E no caso do inciso 1, somente com autorização expressa do titular da Secretaria de Estado de Educação. Então, no 1 aqui, somente com autorização expressa da Secretaria de Educação. Tá, pessoal? LTS, paternidade, essas coisas aqui. No caso do 2, né, no inciso 2 aqui, tá claro aqui, né? Não será autorizado o retorno automático, vice-diretor, secretário de escola, após o término dos afastamentos previstos no inciso 2. Né? Mas tem que entregar o cargo aqui, porque será destituído do cargo a função. Eu até acho que nem deveria voltar nesse caso do item 2 aqui, mas que está falando que não será autorizado o retorno automático. Então pode ser que haja alguma situação em que se permita voltar, retornar aí, com base no inciso 2 aqui. No inciso 1 é somente com autorização expressa do titular da secretaria. O diretor de unidade de ensino ele deverá dar cumprimento à Lei 15.455 de 2005 e verificar bimestralmente a frequência irregular dos alunos para dimensionar as turmas e processar ajustes no quadro de pessoal. Então presta atenção nisso aqui, porque é importante, tá? Fazer leitura da Lei 15.455 de 2005. Verificar bimestralmente a frequência regular de alunos para dimensionar as turmas e processar os ajustes no quadro de pessoal.
É responsabilidade do diretor de ensino cumprir e fazer cumprir o calendário, dimensionar o quadro pessoal da escola, estrita observância ao disposto dessa resolução, promover o aproveitamento de todo servidor efetivo e estabilizado, dispensar o servidor cuja contratação ou convocação temporária não mais se justifique, cientificar a Superintendência Regional de Ensino sistemática e tempestivamente sobre as alterações ocorridas na unidade de ensino, cumprir demais atividades previstas na resolução que estabelece o processo de escolha do servidor para o cargo de provimento em comissão de diretor e para a função gratificada de vice na rede estadual de ensino. Nós estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal de Educação. Hoje é o quarto vídeo. Eu vou fazer um vídeo só sobre as exposições finais para ficar mais tranquilo para todos vocês. Um grande abraço, espero que tenham gostado, pessoal. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Depois vai lá na página do Instagram, se inscreva lá também e ajuda o canal a crescer também no Instagram. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Um excelente dia para todos vocês. Fiquem em paz e que Deus te abençoe.